Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com carinho renovado, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é domingo, domingo, dia 13 do mês de janeiro, luz e paz sempre ao seu coração, à sua vida, é o que eu mais desejo, né? Espero que essa pílula esteja chegando até o seu coração num momento importante para você de soerguimento espiritual. Não é que independente da dor ou do desafio, porque não tem jeito, né? A gente na terra, desafio não falta, é ou não é? Mas que a gente juntos, né, se fortaleça mutuamente, apesar de tudo, para que a gente possa seguir adiante, acreditando na vida e, claro, fazendo a diferença no nosso redor. Olha, hoje eu queria continuar, né, com as nossas lindas histórias desses gigantes da alma, falando um pouco mais sobre Madre Teresa de Calcutá e Bezerra de Menezes. Eu contei histórias ontem, né, ainda rememorando a nossa memorável palestra de sexta-feira lá em Maceió, falando sobre esses gigantes da alma. E convidar vocês a refletir um pouco conosco, né, sobre esses exemplos gigantescos desses seres extraordinários. Gente, Madre Teresa certa vez contou que chegou perto dela uma senhora que estava querendo servir a sua ordem dos miseráveis, que era como se chamava a sua instituição de caridade para atender os moribundos, as pessoas doentes e necessitadas. E era uma mulher muito rica. E essa mulher confessa para a madre a vida dela que ela achava fútil, vazia. Ela admirava muito Madre Teresa e queria ajudá-la. Então ela fala: Madre, eu ainda não estou pronta. Né? Ela reconheceu: eu não estou totalmente pronta, eu quero ajudar, mas eu confesso uma coisa para a senhora. Ai, madre, eu amo os meus sares. Eu adoro sares, madre. Eu adoro usar esses sares caros, bonitos, e eu não consigo me libertar deles. Para vocês terem ideia, quem não sabe, sari é o nome, né, que os hindus dão para aqueles vestidos femininos que a gente vê as mulheres utilizando. Então, Madre Teresa conta que ela ficou tão surpresa, né, com a confissão dessa senhora, que ela pediu em oração a Maria que a orientasse. E então ela intui e fala assim para a mulher: minha senhora, a senhora é muito bem-vinda para poder ajudar. Fique tranquila. Então, quanto que a senhora gasta por um sari? E aí ela descobre que era quase, gente, por incrível que pareça, 100 vezes mais o que Madre Teresa pagava pelo sari dela. 800 rupias, uma fortuna por um sari. Então, Madre fala: faça o seguinte, ao invés da senhora gastar então 800 rupias, compre um sari de 500, que a senhora com certeza vai conseguir ainda comprar um lindo e maravilhoso sari, e as outras 300 rupias a senhora dá para os pobres. Você já estava acostumada a pagar 800, então a senhora fica feliz, né, com um sari de 500 e dá os outros 300 para os pobres. E a mulher ficou feliz, porque ela podia fazer o bem, continuando a utilizar os saris bonitos. Por que aconteceu? Ela deu os 300 para os pobres, se sentiu numa alegria tão profunda e tão bem como ela nunca tinha se sentido antes. Então, da próxima vez que ela foi comprar os sares, ela foi diminuindo o valor, né? Era 400 rupias, doava 400, 300 rupias, estava doando 500. E Madre conta que chegou o limite dela comprar os sares dela a apenas 100 rupias, que para ela era um absurdo, né? Porque ela pagava 800, imagina, 8 vezes menos, porque ela ficou feliz com a capacidade de doar. E aí Madre Teresa fala que ela própria pediu a essa senhora que não pagasse menos, já estava de bom tamanho, reconhecendo o esforço humano, né, dentro das limitações que aquela senhora tinha de fazer o bem. Então veja só, gente, a grandeza do espírito nobre. Madre Teresa respeita, ao invés de julgar, como muitos de nós fazemos, ou criar condições pré-concebidas. Se você não fizer isso, você não vai ser salvo, você não vai para o reino dos céus. Como se nós arbitrássemos quem é que entra ou não no reino dos céus. Como se nós fôssemos, né, realmente dignos o suficiente, perfeitos para dizer em nome de Deus, quem é que está apto ou não para entrar no reino dos céus. Tentando interpretar escrituras que mal a gente consegue viver no nosso dia a dia. Madre Teresa não fez isso. Ela simplesmente respeitou o limite daquela mulher. E a mulher amou no limite que ela dava conta. Assim como Jesus fez, né, quando ele abre os braços, numa cruz, para um ladrão que tinha feito coisas erradas, afinal ele estava sendo crucificado. Para Dimas, né, o bom ladrão que estava ao lado de Jesus, e Dimas fala: mestre, eu quero estar contigo no teu reino. E Jesus fala: até o final desse dia estarás comigo. Então veja que Jesus, o próprio Cristo, nos ensina, exemplo muito bem seguido por Madre Teresa, não julgar ninguém, meus amigos. Cada um vai fazer naquilo que dá conta. A gente tem a eternidade para evoluir.
E Deus nos aguarda. Pode ter certeza que o bem, ele educa muito mais do que o medo, que eu vejo muitas pessoas de religiões fazendo, tentando dominar a outra pelo medo, pela culpa. Né? Você vai para o inferno, você vai arder eternamente no mármore, você vai não sei o quê, e a gente se esquece que Deus é amor. Né? E é um amor que cura, com certeza. Cada um colhe o que planta, isso é inevitável, isso é lei divina. Mas nenhum de nós tem o direito de tirar a esperança de alguém que quer fazer o bem, não é verdade? Então você que nos escuta agora nas pílulas, lembre-se, você não precisa ser perfeito para começar a fazer o bem. Faça o bem para um dia você ser perfeito. Essa é que é a grande diferença. Dr. Bezerra sempre acreditou nisso. Dr. Bezerra sempre foi um defensor, meus amigos, de que todos nós pudéssemos melhorar. Bezerra sempre fugia de contendas inúteis com esses religiosos hipócritas, né, que querem a todo custo fazer com que as pessoas se tornem aquilo que eles próprios não são. Né, mas posam como os túmulos caiados que Jesus falava. Certa vez ele se encontrava ainda encarnado, e aí no prédio da FEB, um homem muito culto, muito cético, chega até ele e fala: Bezerra, eu quero discutir com você sobre a fé. Quero discutir com você sobre esse espiritismo que você julga realmente ser útil. Eu sou materialista, na época o materialismo estava em vigor, né? E ele queria discutir. Então, Dr. Bezerra se enche de compaixão, olha, né, para esse companheiro e fala: meu filho, no dia que você me provar que o materialismo foi capaz de enxugar uma lágrima de uma mãe que perdeu um filho, que foi capaz de ajudar um filho que perdeu um pai ou uma mãe, que foi capaz de trazer esperança para um coração despedaçado. No dia que você me mostrar que o materialismo tornou um ser humano mais humilde, né, e mais generoso para com seu outro semelhante, aí talvez eu discuta com você. Mas até lá, nós vamos continuar trabalhando para o campo do bem, porque é isso que nós aprendemos com Jesus. E assim é quem ama. Então, amigos queridos, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje quer te lembrar com essas duas histórias que o amor, ele é reconhecido pelos nossos exemplos. Pode ter certeza, nada do que eu falo é maior do que aquilo que eu faço. Nada do que você fala para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido, para o seu vizinho, para quem quer que seja, é maior do que o seu exemplo. Lembre-se disso. Não é? Nós estamos transmitindo ao mundo pelas nossas vibrações e pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer quem verdadeiramente nós somos, ou pelo menos quem nós ainda estamos. Tá bom? Então que Deus te abençoe para que seus exemplos sejam cada vez mais iluminados, né? Os nossos. Né, gente? Externando um crescimento verdadeiro da nossa alma. Lindo domingo para você, ótimo início de semana, e que esses gigantes da alma nos inspirem sempre. É o que eu mais te desejo. Fiquem com Deus, luz e paz, e você já sabe. Até breve, meus queridos amigos, sempre, gente. Até muito, muito breve.